Como devemos pensar sobre o dia do Senhor, por William James. O 38º dia do Senhor, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nela não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este 4º mandamento, que é sobre o tempo de adoração mais solene, é explicado. Geralmente, o versículo 8, lembre-se, etc. Especialmente no versículo 9 a 10, que este é o 7º ou um dos 7, ao qual é adjunto o dever de guardar este dia. Este dever consiste em 2 partes, a saber, de descanso e a santificação desse descanso. O resto está cessando de todas as nossas obras e é ilustrado a partir de suas causas por uma distribuição, nem você, nem seu filho, etc. A santificação deste descanso é a consagração ou santa aplicação dele ao culto de Deus. E esta frase não é apenas proposta, mas também confirmada, e isso por uma dupla razão. Primeiro, é tirada de uma comparação tática com o maior. Deus nos prometeu 6 dias para as nossas obras e, portanto, por muito bom direito e razão, ele pode reivindicar o 7º para si, consagrar-se ao seu culto. Segunda razão é tirada da causa exemplar, porque Deus, por seu próprio exemplo de descanso no 7º dia, foi adiante de nós, por assim dizer, para nos dar um exemplo a seguir. Terceiro, a razão é tirada do eficiente, isto é, da instituição ou nomeação de Deus, que consiste em 2 partes: santificá-la e abençoá-la. Santificá-lo era separar este dia de um uso mundano para um uso santo. Bênção foi a promessa de abençoar aqueles que abençoam corretamente este dia. Santificá-lo era separar este dia de um uso mundano. Bênção foi a promessa de abençoar aqueles que abençoam corretamente este dia. Santificá-lo era separar este dia de um uso mundano para um santo. Bênção foi a promessa de abençoar. Doutrina 1. Certos momentos são tanto privados quanto públicos para serem designados e separados para a adoração mais solene. Isto é entendido no comando por aqueles sacerdotes que nomeiam em especial para o general. Em geral, os tempos mais agradáveis às sociedades em que vivemos são devidos ao culto público e para os exercícios particulares de piedade por ordem correta. Uma parte da manhã e da tarde é devida, e esta é sempre a prática dos profetas e apóstolos, aprovada nas Escrituras e proposta a nós como exemplo a ser seguido. Razão 1. Porque devemos ter esse cuidado que adoraremos a Deus de maneira ordenada e decente, o que não pode ser sem reservar um tempo determinado. Segunda razão, porque nossas vaidades e desorientação mental e esquecimentos dos deveres espirituais requerem de nós a ajuda de uma ordenança como esta. Terceira razão, porque estes tempos designados nos guardam de muitos pecados, enquanto em nossos pensamentos estamos nos preparando para esse exercício, ou então eles mantêm a lembrança fresca e o poder deles em nossas memórias. Da reprovação contra a negligência por aqueles que, embora professem ser adoradores de Deus, dificilmente encontram tempo para dar a Deus a adoração que lhe é devida. Segunda doutrina, que um dia em cada 7 seja santamente observado, é um dever moral e perpétuo como conosco o dia do Senhor é observado. Razão primeira, porque é expressadamente ordenado nesta lei moral, como dito imediatamente pelo próprio Deus, juntamente com os outros mandamentos, e eles foram escritos por seu próprio dedo em tábuas de pedra. Essas coisas não eram apenas próprias da lei moral. Segunda razão, porque foi assim ordenado desde o início da criação. Terceira razão, porque nunca é menos necessário que algum 7º dia seja observado do que era na primeira instituição. Que o dia do Senhor, ou primeiro da semana, ou 7º, é agora pela autoridade divina designado a nós para ser santificado. Aparece a partir destes, do fundamento e da razão da mudança, porque Deus desde o princípio designou o 7º dia da semana,
ou circuitos centenários de dias para seu descanso das coisas de criação. Da mesma forma, Cristo designou o primeiro dia da semana, ou o primeiro dos 7 dias de decurso ordinário, porque nesse dia ele descansou de seus trabalhos penais e aflitivos, de sua humilhação, ou esvaziamento de si mesmo, pela qual restaurou e criou o mundo, por assim dizer, novo de novo, em uma condição melhor do que havia perdido. Segundo, pelas frequentes aparições de Cristo ao convocar seu discípulo nesse dia. Terceiro, de enviar e derramar o Espírito Santo neste dia. Quarto, pela prática dos apóstolos. 5, pela constituição apostólica, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Sexto ponto, do próprio título e nome do dia do Senhor que tem no Novo Testamento. Sétimo, da observação rigorosa deste dia na igreja primitiva, pela qual eram considerados adoradores do sol. Isso ocorre porque os pagãos atribuíram este dia da semana ao planeta do sol, assim como os demais foram atribuídos ao resto dos planetas. Usar de exortação que, por consciência para com Deus e obediência a este mandamento, tenhamos o cuidado de observar o dia do Senhor. Doutrina 3. Uma parte do nosso dever é que no dia do Senhor deixemos de fazer todas as nossas próprias obras. É recolhida do texto: em 6 dias você fará todo o trabalho, mas no 7º dia você não fará nenhum trabalho, ou seja, nenhum trabalho que seja seu. Agora disse que esse é o trabalho e nosso trabalho, que não pertence diretamente à adoração de Deus, nem é imposto a nós por qualquer necessidade de Deus, mas é escolhido por nós, mesmo para algum fim humano ou mundano. Agora, tais obras são: primeiro, todas as nossas obras comuns e mercenárias; segundo, todas as coisas que desviam nossa mente daquela intenção que é exigida para a adoração a Deus naquele dia, embora de outra forma não sejam serves. No entanto, não são proibidas as coisas que pertencem à honestidade comum, ou são de natureza muito urgente, e não são a necessidade inventada por nós mesmos. A razão para este descanso é que podemos ter lazer conveniente para a adoração divina. Razão 1. Porque os próprios atos externos de ambos são, em uma maior parte, tais que não podem consistir ou permanecer juntos ao mesmo tempo. Segunda razão, porque a mente desta está distraída com tais negócios mundanos, não pode compor-se ou estabelecer-se em boa ordem para realizar a adoração solene a Deus como deveria. Terceira razão, porque o gosto, o sabor e o poder dos santos exercícios são prejudicados e pelos menos estropecidos ou embotados, misturando-se com eles coisas que são vis em comparação. Usada a reprovação daqueles que facilmente quebram o resto deste dia, seja por suas ocupações ordinárias e vulgares, ou com mercenário, ou esportes ou jogos, ou com basquete incomodados e longos. Doutrina 4. A outra parte de nosso dever no dia do Senhor é santificar nosso descanso, isto é, aplicar o lazer que temos à adoração de Deus, tanto pública quanto privada. Devemos desse tipo são os primeiros preparados nossa mente para a adoração solene de Deus. Em segundo lugar, ouvir sua palavra. Em terceiro lugar, orações solenes. Em quarto lugar, a participação dos sacramentos. Quinto, obra de caridade. Sexto, meditação e conferência sobre as coisas sagradas. Sétimo lugar, uma consideração religiosa das obras de Deus, da criação e da providência, e mesmo daquelas coisas que ocasionalmente ouvimos, embora sejam de outra forma mundanas. Primeira razão, porque em tais deveres fazem profissão de religião e daquela honra que é devida a Deus, que portanto é honrosa e aceitável para Ele. Segunda razão, porque assim nos edificamos e avançamos na comunhão que temos com Deus, por ver que por uma ocupação mundana durante os 6 dias da semana, nossa mente é um pouco pressionada para a terra. Foi ordenado por um propósito e conselho muito sábio de Deus que a cada 7º dia, pelo menos nossas mentes fossem elevadas para o céu novamente e enviados para cima por todos esses meios, para que eles possam ser restaurados ao seu antigo degrau, ou grau do qual estavam declinando. E também, visto que contraímos alguma sujeira de tais negócios mundanos, eles devem ser apagados no dia do Senhor, e devemos ser purificados deles pelo exercício da santificação. E visto que muitas ocasiões caem nos outros dias, que trazem consigo suas próprias dificuldades e tentações, neste dia devemos estar bem mobiliados e armados.
Razão 3. Porque assim também nos edificamos uns aos outros na prática de nossa religião, de modo que aquele que ouve a pregação da palavra, embora não aprenda nada por si mesmo, ensina aos outros alguma coisa boa, até mesmo nisto, que ele ouve e assim insta tanto ele quanto os outros a fazê-lo. Assim ele ensina aos outros que Deus deve ser adorado solenemente, e sua palavra deve ser ouvida com reverência. Primeiro uso da admoestação, que tenhamos cuidado com a negligência desses deveres. Tal negligência não pode ser consistente com qualquer vigor da religião a Deus, ou de amor e cuidado por nossa própria salvação, ou finalmente de amor e afeição cristã à igreja e ao próximo. Segundo uso da direção, que de acordo com esta regra julguemos os deveres que realizamos sobre a adoração de Deus neste dia, pois todos eles em comum devem se elevar tão alto ao ponto de santificar esses dias, e essa santificação do dia novamente depende de nossa santificação do nome de Deus e do avanço de nossa própria salvação. A menos, portanto, que busquemos tais frutos em nossa consciência, temos nisso justa causa para grande humilhação. Mas se os sentimentos, em algum grau, então temos uma grande razão para dar ao Senhor grandes graças por isso. Quinta doutrina. É dever de todo cristão não só santificar este dia, mas também fazer com que todos os que estão sobre esse poder o façam na medida em que lhe é couber. Este é, portanto, recolhido porque este mandamento é dirigido de maneira singular àqueles que estão acima dos outros, como magistrados, pais, mestres e etc. Nem você, nem seu filho. Primeira razão, porque esses trabalhos servis são proibidos naquele dia. São em sua maioria feitos para serem feitos por ordem de pais para filhos, mestres para servos, magistrados para súditos, de modo que, embora sejam realizados por outros, ainda assim as suas obras são aqueles por quem são feitas. Segunda razão, porque a santificação deste dia foi ordenada para a causa e usos dos filhos e servos, bem como dos pais e mestres. Terceira razão, porque é dever de todos os superiores promover a salvação, tanto quanto puderem, de todos os que estão sobre eles, e obter por eles e deles aquela honra a Deus que lhe é devida. Primeiro uso da repreensão. Contra o mais indigno descuido dos homens que, assim como não são diligentes o suficiente para cumprir seu próprio dever em nome disso, pensam que estão livres de qualquer acusação de filhos e servos sobre esse assunto. Segundo uso da direção. As inferiores que estão sobre o poder alheio, que nisto obedeçam de bom grado aos seus superiores quando os chamam para servir a Deus. De fato, que sejam gratos a Ele por esse motivo, que aqueles que têm a liberdade de fazê-lo o obtêm por estar sobre os superiores dos quais podem pedir esta ajuda. Sexta doutrina. Para cumprir este dever, devemos ter uma lembrança especial. Lembre-se de que você se mantém santo e etc. Primeira razão, porque este mandamento não está escrito naturalmente em nossos corações como o outro, mas era um comando da instituição e não da luz natural. Segundo motivo, porque o comando não diz respeito a todos os dias e horas, mas a um horário especial. Portanto, podemos esquecê-lo mais facilmente. Terceira razão, porque os muitos negócios dessa vida facilmente desviarão nossas mentes deste dever, e a menos com que algum cuidado e diligência nos propusermos ao contrário. Quarta razão, porque para santificar este dia de maneira correta e conveniente, precisamos pensar nisso de antemão e colocar nossos negócios mundanos em tal ordem que não seja nenhum obstáculo para nós naquele dia. Santificá-lo corretamente e também estar tão ocupados com estas coisas nos outros dias que quando este dia chegar, possamos estar dispostos e prontos com liberdade de espírito e alegria para deixar esse negócio de lado e nos dedicar e ir ao culto solene de Deus com toda a nossa mente. Usar de reprovação contra a preguiça e o descuido de muitos que estão tão longe de uma santa lembrança deste dia, que se lembram mais para este fim, para gastá-lo em seus prazeres particulares ou em outros negócios próprios, nos quais eles não podem ter o lazer para passar qualquer outro dia. Pois se eles devem correr um pouco para o exterior, ou se houve algum esporte e uma jornada fácil deve ser feita para isso, ou se houver alguma festa de problemas a ser realizada, eles escolhem um dia do Senhor para essa ocasião, antes de qualquer outro dia, como se de outra forma o dia do Senhor fosse perdido para eles, como o dia ocioso se fosse gasto apenas na adoração solene de Deus. Há outros que nem se lembram do dia da semana, a menos que o sino da igreja os coloque em lembrança.